Olá, meu nome é Letícia. Eu vou desenvolver o plano de aula, então, relacionando geografia e história no primeiro ano do ensino fundamental. O objeto, então, de conhecimento é o sujeito e seu lugar no mundo. Para a gente organizar essa sequência didática, né, o tempo necessário, então, serão 3 aulas, né, uma aula para cada atividade proposta. Os objetivos das aulas, então, compreendem desenvolver a habilidade de geografia, discutir e elaborar coletivamente regras de convívio em diferentes espaços, sala de aula, escola, etc., de acordo, então, com a BNCC, que foi, então, uma das referências que eu usei. A interdisciplinaridade com a história, então, está relacionada a essa habilidade, né, de associar, identificar, discutir e produzir textos sobre regras de convivência e sua importância. Aqui, nesse caso, não necessariamente produzir textos, né, mas nós vamos ver, então, mais adiante, quando nós formos observar as atividades propostas. As competências gerais da BNCC, que acredito que sejam muito importantes, né, neste momento, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. Essas habilidades, né, competências, então, para saber mais a fonte, né, tá aqui BNCC. O objeto de conhecimento, como nós já falamos, né, o modo de vida das crianças em diferentes lugares. A fonte também, então, é a BNCC. Bom, como será, então, né, relacionada essa estratégia de ensino? Para, então, compreender as competências, né, e habilidades, a gente vai, né, possibilitar algumas discussões, né, e diálogos relacionando, então, ao ouvir e ao refletir sobre as ideias propostas no plano de aula. A sequência didática, então, né, nós identificamos, então, como 3 momentos, né, que é integrar as ideias, e essa integração, ela vai ser, então, a partir do diálogo de perguntas, né, como o que se pode e o que não se pode fazer na escola, na família, em outros ambientes. Por que não se pode? Então, a partir daí, esse exercício ele favorece o aluno trabalhar a habilidade proposta e as competências também que foram, então, estipuladas. A partir, então, desse diálogo, né, num segundo momento, que poderá ser na segunda aula, nós vamos, então, elaborar a estratégia relacionada à votação por pontos. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, está aqui o site. Eu adaptei, né, dessa Dotmocracy, e depois nós vamos, então, propor uma socialização dos resultados como uma roda de conversa ao final, né, da sequência didática. Então, os recursos que nós pensamos em utilizar foi, então, utilizar algumas figurinhas, identificando essas boas maneiras, né, o que pode e o que não pode. Essas figuras estão disponíveis nesse link aqui. E aí, com a votação por votos, você pode, num quadro, né, ou até numa lousa digital, enfim, solicitar que as crianças votem. O que elas acham que, por exemplo, essa figurinha representa. Ela pode fazer, por exemplo, ouvir sempre a professora? Sim, ela pode fazer, ou não, ela não pode fazer. Então, a criança vai colocando, vai identificando e votando, né? E assim também ela vai aprendendo a questões de democracia. A avaliação será feita, então, pela observação das atividades realizadas, a identificação das boas maneiras, né? E das crianças, e as minhas referências foram essas aqui. Muito obrigada.